Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem, estamos aqui no presencial. Tomara que hoje dê mais certo. Hoje, o áudio tá bom, professora? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Eu mandei o Ontem, convite. não sei o que aconteceu aqui, não tava... Não sei se o microfone tava... Não estava selecionado. Tava selecionado outro, não sei. Hoje eu mandei o convite individual para todo mundo para ver se funcionava melhor os acessos. Vamos ver se funciona melhor hoje. Mandei para todos individualmente para ver se todo mundo consegue entrar na aula. Esperar mais um pouco. Oi, prof, só falando quem está aqui no presencial, tá? Tá bom, tá. Estou aguardando, mas Sou tem eu, você Gabriel. aprovando por enquanto. Vocês estão em quantos aí? A gente está em 6 aqui na sala. Bastante hoje. Quem estão? Tava a Mariana e a Luana também, mas elas vão para casa, né, para assistir no online. Elas também estavam, mas elas vão assistir a aula também. Quem está aqui agora está sendo eu, Gabriel, o Anderson, o Bernardo, a Stephanie, a Gabriela e a Letícia. Tem bastante gente. Então tá. Vou saber. Eu já vou mandar então para você, Gabriel, uma pasta dos arquivos da aula de hoje. Então, vou mandar para a Leandra e para você já compartilhar com o pessoal daí, que vai ficar já para o fim de semana. Né? Beleza. Se estiver travando muito, a gente acompanha pelo celular daí. Tá. Mas só que está uma pasta com todos os arquivos que vão precisar fazer o trabalho, se quiserem usar esses arquivos, e o PDF dessa aula de hoje está dentro dessa pasta compactada daí. Então, enquanto não chega todo mundo, eu só vou mostrar o que tem dentro da pasta aqui. Então, tem a aula de hoje, que está aqui em PDF, daí tem cortes da casa, né, da Ville Savoie, cortes, fachadas e as plantas todas aqui, tá? Tá dentro dessa pasta compactada aí. Se alguém quiser usar isso aqui, tá? Eu estou só fornecendo aqui, por exemplo, aqui planta do térreo, só está sem os nomes dos ambientes, daí vocês vão procurar isso na internet, se quiserem usar. Então, isso aqui está em PDF, está em tamanho A4, essas plantas todas. Mas se não quiserem, podem pegar direto da internet, os arquivos. Planta do terraço. Aí os nomes dos ambientes é para pegar esse subsolo aqui. Eu tenho. Na internet, provavelmente, vocês não vão encontrar o subsolo. Já estou gravando aqui a aula, porque o pessoal que ainda não chegou não vai ver isso que eu estou falando. Aí depois vão ver nas gravações. Aqui o segundo pavimento. As fachadas.
Então, são arquivos que eu estou fornecendo se quiserem usar para fazer as análises. Fachadas. E tem cortes também. Vocês já chegaram a começar a aprender os cortes com o professor Vinícius? Ele disse que ia dar essa semana. Mas não sei se já começou ou se vai dar semana que vem só. Ele já começou a dar cortes para vocês? Eu só estou nas plantas ainda. A gente ainda não fez nenhum exercício com corte, professora, mas ele já falou como é que é a linha de corte na Tá. planta. A linha de corte, ainda não começaram a fazer corte. Prof, eu tava no link errado aqui. Quem está falando? A E Leandra? Ah, mas eu mandei o convite direto no teu e-mail, no e-mail de todo mundo, aliás, hoje. Então, aqui são cortes da casa da Ville Savoie, que eu estou mandando para vocês. Tá? Então, eu mandei já para a Leandra, já mandei para o Gabriel esse arquivo compactado aqui, esse arquivo compactado, que tem tudo isso aqui dentro. Tem a aula de hoje, está aqui em PDF, e tem todos esses arquivos, plantas, cortes e fachadas, da Ville Savoie, para vocês compartilharem. E aí vocês usam isso que eu mandei, se quiserem usar, tá? Foi só para facilitar, ou não. Pode ser que vocês achem mais complicado, porque nessas plantas que eu estou mandando, não tem os nomes dos ambientes. E na internet pode ser que vocês encontrem plantas já com os nomes dos ambientes, tá? Então talvez vocês achem mais fácil pegar da internet. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Porque hoje é sexta-feira, talvez vocês queiram sair mais cedo, né? Então, a casa que vai ser o exercício avaliativo de vocês é a casa Ville Savoie, se escreve Savoie, mas se pronuncia, tem francês, se pronuncia Savoie, tá? Então é a Ville Savoie do Le Corbusier. Então, Le Corbusier, na verdade, é um dos grandes arquitetos do modernismo e, na verdade, o nome dele é Charles-Édouard Jeanneret Gris. E ele se autodenominou Le Corbusier, é o apelido que ele deu para si mesmo. Então, é um arquiteto e urbanista suíço, na verdade, mas ele se radicou na França desde os 29 anos de idade. E é considerado, junto com o Frank Lloyd Wright, que vocês tiveram o prazer de conhecer um pouquinho, Alvar Aalto, que é também um arquiteto dessa época, o Mies van der Rohe, que vocês vão conhecer também um pouco, e o Oscar Niemeyer, o nosso brasileiro aqui. Ele é um dos mais importantes arquitetos do século XX e do estilo modernista, né, do modernismo. Então, ele é muito importante na história da arquitetura, muito, muito importante, tá? Então, a importância do Le Corbusier advém também, né, não só, mas também, principalmente do seu enorme poder de síntese. Tainá não está conseguindo entrar, meu Deus, eu mandei o convite direto para ela. Tainá, mandei o convite direto no seu e-mail também. Você não quer tentar acessar pelo seu e-mail também? Complicadas as coisas desses acessos. Tentou pelo e-mail?
Nem aparece aqui o da Tainá. Deixa eu ver aqui o e-mail dela. Não tá travando mesmo o nome dela aqui. Vamos ver se ela consegue. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Ele foi tão importante na história da arquitetura que até tem uma moeda suíça de 1987. Ele criou como o Leonardo da Vinci criou aquele homem vitruviano, ele criou o modulor. Até ele se baseou no homem vitruviano nos escritos do Vitrúvio para criar esse homem modulor, em todas as regras de ergonomia. E aí um artista suíço criou o design dessa moeda do franco suíço, 5 francos, em 1987, lançaram essa moeda comemorativa em homenagem ao Le Corbusier. Então, foi muito importante na história da arquitetura, por ele ser suíço de nascimento, né? Apesar de que a gente fala mais dele em relação pensa-se que ele é francês. Até eu quero acessar esse link para falar do Modulor para vocês um pouquinho. É bem interessante. Estão vendo essa tela aqui? Do modulorzinho aqui? Isso aqui é um slide share. Hein? Tá, estou falando com a Tainá aqui, que está com problemas. Diz que está logada, mas não entra no link. Oi, prof, pra gente tá aparecendo aqui. A Tainá? É. Para presencial aqui. O pessoal do presencial diz que você está aparecendo lá, Tainá. Desculpa, prof. Não? Não. Não é você. Não, eu digo que o slide está aparecendo aqui pra gente. Tá. Então tá. Então, olha aqui. Então, o Le Corbusier criou esse modulor aqui, são as proporções nas séries de Fibonacci, né?
no homem vitruviano. Então, ele é considerado uma das maiores mentes da arquitetura do século XX, né? E isso aqui é uma coisa que... Isso aqui foi... comprovadamente foi usado no Renascimento, que eu ainda não mostrei para vocês. E ele se baseou no homem vitruviano, e isso aqui, no retângulo dourado. Isso aqui, vocês já ouviram falar do número Φ? Que é considerado um número universal, é o número do DNA nosso. 1,618 é o número Φ, é considerado o número do universo. E esse aqui, o retângulo universal, o retângulo dourado, se você dividir um lado pelo outro, vai dar 1,618. E a nossa proporção é a divina proporção. Então, várias coisas da natureza, se você dividir um lado pelo outro, nossas proporções também, se a gente dividir o nosso braço pelo antebraço, vai dar 1,618. Uma porção de coisas na natureza, inclusive as moléculas de DNA, são constituídas pelo número Φ, é 1,618. Se vocês dividirem essa medida por essa medida, vai dar perto de 1,618. Quanto mais próximo de 1,618, mais você pode dizer que você é constituído pela divina proporção. Vocês podem procurar isso na internet, que vocês vão encontrar muito sobre isso, tá? Então, isso aqui, muitos arquitetos do Renascimento usavam o retângulo, isso aqui é chamado de retângulo dourado, ó. Você vai construindo um dentro do outro, um dentro do outro, e vai sempre ser essas mesmas proporções. Isso dividido por isso vai dar 1,618. E ele usou muito, o Le Corbusier também, como Leonardo da Vinci também, como a Palladio, outros arquitetos, Andrea Palladio, aquela casa que eu mostrei para vocês, a Villa Capra, né, a Villa Rotonda lá do Renascimento também. Muitas construções do Renascimento foram construídas, a Mona Lisa também, as proporções da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, foram elaboradas, muitas obras de arte do Renascimento elaboradas em função do retângulo dourado. E dentro do retângulo dourado, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, é o ponto dourado. Então, até tem um poema do Renascimento de um dos arquitetos lá que fez até um poema que a visão era escrava, a retina escrava do ponto dourado. Por mais que você não queira, a retina é guiada para esse ponto aqui, que é o ponto dourado. Como aquele lá, é o ponto dourado. Então, esses arquitetos, eles conheciam esse segredo, vamos dizer, entre aspas, que é o retângulo dourado, e dentro do retângulo dourado, o ponto dourado. Então, o Le Corbusier fez muitos estudos em relação a isso, a ergonomia. Então, aqui, ó, são os números de Fibonacci. Quem assistiu, não sei se vocês assistiram Anjos e Demônios, aquela série toda, né, que teve sobre... alguém assistiu Anjos e Demônios? Que tinha aquele especialista em símbolos e não sei o quê, que foi lá no Vaticano e tal. É muito legal. Quem não assistiu, assista. Vai aparecer, eles vão falar sobre isso aqui, sobre muitos desse tipo de segredos. Então, o Le Corbusier também usou essas coisas. E ele foi um dos criadores da ergonomia para os móveis modernos hoje. Olha as fachadas do Le Corbusier. Tem o retângulo dourado em tudo, quase aqui.
as plantas, as fachadas. Esse prédio é muito famoso em Marsella, é considerado um patrimônio. Aqui tem a nossa casa que nós vamos analisar. Então, se vocês quiserem também colocar isso na sua análise da obra, em relação à Ville Savoie, é muito interessante. Eu não estou pedindo que vocês coloquem, mas é mais uma coisa para vocês colocarem na sua análise. Então, eu coloquei esse link lá, se vocês quiserem, depois vocês traduzem isso aqui, né? Jogam no tradutor, quem não fala inglês. Então, tem esse link lá para vocês também explorarem. Então, aqui está modular, mas a gente em português fala modulor, que é esse personagem dele, que é todo facetado nas proporções humanas aqui. Então, o segundo pavimento, com o jardim, a área social. Então, tem toda. E aqui são outras obras dele, tá? Eu fiz só um parênteses aqui em relação a esse link que eu deixei aqui para vocês, tá? Então, agora, estou prevendo a entrega desse exercício de vocês para o dia 22, um dia depois do feriado, de 21 de abril. Então, análise da obra, né? Essa casa, ela hoje é um museu, né? Ela foi tombada, né? E ela está situada em Poissy, uma pequena comunidade fora de Paris, e foi finalizada em 1929. Quer dizer, ela foi um pouco depois, né? Um pouco tempo depois da Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra Mundial. Então, ela está num contexto que a gente chama de mecanicista industrial, tá? Chamada. A Ville Savoie tem o seu design integrado a esse contexto mecanicista industrial no início do século XX, definido conceitualmente a casa como uma entidade mecanizada. O Le Corbusier é muito famoso também por essa frase, ele é cheio das frases. Le Corbusier é um cara que escreveu muito, né? Ele foi um teórico também da arquitetura. Ele é muito importante também na arquitetura por causa dos escritos que ele deixou. E essa é uma das frases famosas dele, né? Une maison est une machine à vivre, ou seja, uma casa é uma máquina de viver. Completamente oposto, essa visão dele é completamente oposta à visão do Frank Lloyd Wright, não é? Vocês já tiveram a oportunidade de ver a Robbie House do Frank Lloyd Wright, a própria casa em que o Frank Lloyd Wright viveu, que ele fez para ele mesmo. Então, o Frank Lloyd Wright, para o Frank Lloyd Wright, a casa é quase uma poesia, né? São os vitrais da casa do Frank Lloyd Wright, que desenhava todos os móveis para os clientes dele, todos os vidros, é toda uma composição ligada com a natureza, tanto que o Frank Lloyd Wright é chamado de organicista, né? Para ele, a arquitetura é orgânica, quer dizer, é toda integrada com a natureza. E a visão do Le Corbusier é a casa é uma máquina de viver, quer dizer, uma coisa está lá, é contexto mecanicista industrial. Tem alguma coisa a ver com o Frank Lloyd Wright, na opinião de vocês? Estou perguntando. Alguém se habilita a me dar uma opinião? Vamos lá, Ellen. Eu tenho que cutucar vocês, senão vocês não se habilitam. Na sua opinião, né? Qual que é a diferença dos dois, Ellen?
Já descobri que a Ellen não está aí, né? Que legal. É assim que a gente descobre, né? Falta para Ellen. A Ellen só logou aqui. Falta. Então, qual é a opinião da Luana? Ah, é bem contrário, né? Uma com a outra. Natureza e a parte industrial é totalmente ao contrário. Industrial parece ser uma coisa mais bruta, assim. Não sei, ao meu ver. Tá bom, obrigada, Luana. E aqui tá, vocês se lembram desse desenhinho que eu mostrei para vocês lá quando a gente deu a sala, né, para vocês desenharem a sala? Então, esse aqui é bem típico de um desenho desenvolvido pelo Le Corbusier. Esse conceito até surgiu, o Le Corbusier foi muito útil. Vocês já ouviram falar da Primeira Guerra Mundial, né, que é chamada Primeira Grande Guerra. Ouviram falar? A Tainá não conseguiu entrar na aula. Professora, Oi? é, o... a gente chegou numa conclusão aqui. Eu não sei se está certo, mas o Wright ele é mais digamos, um design industrial e o Corbusier é mais ergonômico? Não, ao contrário, né? O Wright não é Isso. industrial, né? O Wright é um cara orgânico, né? Ele está todo interligado com a natureza, né? E está preocupado com o bem-estar, é o oposto, né? O industrial está aqui, ó. O Le Corbusier, ó, mecanicista industrial. Aqui, ó, tá vendo os desenhinhos? Tudo tem que funcionar e está tudo pertinho. Quer dizer, aqui, ó, a casa é uma máquina de viver. O Le Corbusier, que é industrial, né, e mecanicista. A casa é uma máquina para o Le Corbusier. A cidade, para o Le Corbusier, é uma máquina também, tá? Então, o que aconteceu lá na Europa? O Frank Lloyd Wright era americano, né? Ele estava nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país enorme, cheio de espaço, né? E a Europa é cheia de paizinho, tudo pequenininho e com pouco espaço, né? Então, a realidade deles também é muito diferente. E o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial aconteceu onde? Na Europa. Os Estados Unidos não estava envolvido com a Primeira Guerra Mundial. Ela aconteceu na Europa e devastou a Europa, a Primeira Guerra Mundial. E devastou cidades e os homens, né? As famílias perderam os seus homens também, né? E suas casas. E o que aconteceu com vários dos países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial é, acabou, destruiu cidades e destruiu casas, habitações e tal. E esses países que estavam envolvidos ficaram sem habitações. E aí o que aconteceu? Teve necessidade de se construir casas e muito rápido. Então, esses vários governos, né, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, apesar de que a Alemanha, que foi uma das que deram início também à Primeira Guerra Mundial, tanto como na Segunda Guerra Mundial, é, eles precisaram que se construísse muitas casas e muito rápido. E convocaram os seus arquitetos mais relevantes que se criasse uma nova forma de construir casas muito rápido. E o Le Corbusier foi um deles, foram chamados, entre outros arquitetos importantes, que se pensasse numa nova maneira, porque as casas que existiam até então eram aquelas casas que aparecem nos filmes de Sherlock Holmes, sabe essas casas que aparecem da Londres antiga, assim, que a gente chama de townhouses, né? E, e não era um tipo de casas, deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver se aparece aqui umas imagens.
Não, não, não. Esse tipo assim, esse tipo de casa, esse tipo de casas. Estão vendo aqui? Casas vitorianas, né? Esse tipo. Era isso que se tinha na Europa, que se construía esse tipo de casas. Isso aqui são as townhouses, que a gente chama town de cidade, tá? Townhouses. De frente para a rua, então, era isso ou isso, né? Que se construía. E esses arquitetos foram chamados para pensar. Então, Le Corbusier, urbanismo. Foram chamados para pensar. E o Le Corbusier, esse é o urbanismo progressista do Le Corbusier. Foi isso que ele começou a pensar. Prédios, não queria vídeo, queria foto. Esse é um plano do Le Corbusier, por exemplo. Um plano urbanístico dele. Ó, prédios no centro. Vocês já viram o plano de Brasília? Já viram Brasília vista de cima? É isso aqui. Então, várias super quadras, prédios enormes. Cada quadra dessa é quase que uma mini cidade, né? Que tem tudo no meio dela. É exatamente Brasília. Lúcio Costa, que é o planejador urbano de Brasília, ele se inspirou no plano de Le Corbusier. E no meio da cidade, prédios super altos e grandes, né, com muita densidade, e que tem de tudo lá. Então, Le Corbusier é um dos planejadores desse pós-guerra que foram convidados e é por isso que ele pensou nessa máquina de viver, é ele aqui pensando nessa cidade. E Brasília foi inspirada nos planos de Le Corbusier. E isso foi uma necessidade do pós-guerra de se construir casas muito rápido. Tinha um porquê. E não foi só ele, foram vários arquitetos em toda a Europa. E por isso que as casas assim pequenininhas e funcionais. Então, por exemplo, as cozinhas do século XIX, nas casas mais abastadas, né, com mais dinheiro, eram cozinhas enormes, antigas, com muito espaço, desse tipo. Isso era inviável. Tinha que construir 50 mil, milhões de casas, né, na Inglaterra, na França, na Holanda, na Bélgica, né? E não dava tempo, né? E não havia dinheiro para isso. E aí, esse plano de Le Corbusier foi funcionou, né? Era um tipo de, nas cozinhas pobres era esse tipo de coisa, né? Antes da Primeira Guerra Mundial. E essa aqui, por exemplo, é a cozinha daquela casa da Ville Radieuse, que é aquele prédio colorido lá em Marselha, por exemplo, é esse tipo de cozinha. E isso que a ergonomia era extremamente importante, que uma pessoa se vira aqui e ela alcança todos os armários e abre as portas e tal. Então, esse estudo do modulor do Le Corbusier e a ergonomia era extremamente importante, extremamente relevante, que a pessoa se gira e ergue os braços e alcança tudo, não se bate, né? E pode abrir todas as portas, e esse mini espaço, o micro espaço, é suficiente para que ela se mova e execute todas as tarefas e consiga resolver todos os problemas necessários numa cozinha. Por isso que a casa, para ele, nessa frase dele, a casa é uma máquina de viver. Então, ela tem os passos mínimos necessários e consegue resolver todas as tarefas e consegue resolver todos os problemas que uma casa pode, né, que é necessário numa casa. Não é o caso da Ville Savoie, né? A Ville Savoie é uma casa para um cliente, isso é muito depois, 1929, é bem depois da Primeira Guerra Mundial. Aquela cozinha lá
uma cozinha da máquina de viver. Não é o caso da Ville Savoie, já é uma casa mais sofisticada para um cliente mais sofisticado. Então, voltando à Ville Savoie, aquilo tudo foi uma introdução sobre Le Corbusier e a importância dele para a arquitetura mundial, tá? E as teorias dele. A Ville Savoie transformou a carreira de Le Corbusier e os princípios do estilo internacional. Estilo internacional tem que fazer um parênteses, tá? Estilo internacional é também uma saída aqui do modernismo, é uma parte do modernismo, tá? Estilo internacional foi um nome dado, é uma revista que teve, e aí tomou fama esse nome, estilo internacional. Na verdade, são aqueles edifícios de concreto, aço e vidro, aço também, concreto também, estruturas de concreto e muito vidro, que tomou corpo, principalmente nos Estados Unidos, depois para a Europa, e depois veio até para o Brasil isso, e durou até os anos 50, 60. E aí, Mies van der Rohe é um dos arquitetos também importante que foi muito imitado. E, por exemplo, no Brasil foi muito imitado, e até hoje é usado, imita-se esses edifícios do estilo internacional, e até muito criticado, porque às vezes não é conveniente para o Brasil se construir esses edifícios de aço, concreto, vidro, para um clima como o nosso, né? Você podia usar mais ventilação natural para um país tropical como o nosso, tá? Então, talvez essa arquitetura imitada dos Estados Unidos e da Europa não combinasse tanto para nós como no Brasil. Então, o estilo internacional é isso aqui, tá? Então, a Ville Savoie transformou a carreira de Le Corbusier e os princípios do estilo internacional, tornando-se um dos precedentes arquitetônicos mais importantes da história. Então, a Ville Savoie meio que deu uma alavancada, né? Ficou famosa na carreira do Le Corbusier. E ele contribuiu, Le Corbusier contribuiu muito com a formulação de uma nova linguagem arquitetônica para o século XX. Então, essas aqui são algumas das frases dele que ficaram muito famosas e até hoje são repetidas, né? Então, a casa é uma máquina de viver, o projeto desenvolve-se de dentro para fora, tá? Então, na ponto de vista dele, né, e de muitos outros arquitetos também, a gente não começa com uma fachada e depois a gente vai resolver como é que fica lá dentro, né? Isso é uma coisa que eu critico, que falei para vocês do Oscar Niemeyer. Ele primeiro resolve a casca e depois lá dentro que se virem, né? O exterior é o resultado do interior. Quer dizer, essa frase é meio que igual à anterior lá. Aqui é uma imagem de lá de dentro da Ville Savoie, essa escada helicoide. É uma das marcas registradas do Le Corbusier, muito imitada também pelo Oscar Niemeyer. Como essas rampas aqui, também muito imitada pelo Oscar Niemeyer. Niemeyer meio que é um discípulo do Le Corbusier. E outra coisa que é muito famosa do Le Corbusier e que vocês vão usar agora nessa análise dessa casa são os 5 pontos de uma nova arquitetura. Isso é do Le Corbusier e vocês vão usar para fazer a análise dessa casa, tá? Então, um dos pontos é construção sobre pilotis. Pilotis são esses pilares com um vazio, tá? São pilares expostos, muito usado, muito imitado também pelo Niemeyer, tá? Então, pilotis são os pilares e essa coisa que você pode passear por baixo, tá? Então, isso que a gente chama de pilotis. Podem ser redondos os pilares, como aqui, podem ser quadrados, tá? Nesse caso aqui são pilares redondos. De seção circular, a gente diz, tá? Então, construção sobre pilotis, perspectiva nova e relação interna-externa entre morador e observador. É uma coisa que não era muito usada antes. Oi, professora. Oi. A Ellen, ela mandou lá no grupo da sala, falando que ela tá com problema ali no Teams, pelo celular. Ela tá tentando mandar mensagem e
o áudio não está saindo e também está travando muito para ela. Então, ela estava na aula, tá? Está. Uhum. Tá bom. O número 2. Tá. Terraço jardim. Então, vocês estão vendo que lá em cima da casa, tá aqui, ó, essa imagem aqui, ele é uma coisa que não se usava até então, é usar o terraço, a laje, em vez de ser só uma cobertura, nunca se usava antes disso. Uma laje é outra coisa que é a laje de concreto, não se usava, não existia essa tecnologia antes disso. Eram telhados, né? Eram estruturas de telhado com telha. Então, antes disso, aqui uma laje de concreto não se usava, isso é uma novidade, tá? E ele aproveitou, já que era uma laje de concreto, ele aproveitou e usou a laje para usar como terraço. Então, um terraço jardim, apesar de não ter planta, não quer dizer que não seja um terraço jardim, se podia passear aqui em cima. Então, isso é uma novidade completa na história da arquitetura, tá? E aqui o item 3, uma planta livre. O uso de sistemas viga-pilar, pilar, em grelhas ortogonais, tá? Então, aqui, deixa eu aumentar, deixa eu voltar lá, para eu poder aumentar essa imagem aqui. Estão vendo a viga aqui? Dá para vocês notarem? É tudo branco aqui no meu mouse. Sim. E aqui tem um pilar, tá? Então não dá para eu ver a próxima, mas tem um sistema em grelha que ele está dizendo. Então tem o pilar, viga, pilar, viga, pilar, viga, que é isso que quer dizer sistema em grelha, tá? Então vendo que o pilar está solto da fachada? Estão vendo que o pilar está longe da fachada? A janela está lá longe, tá? Esse pilar aqui é quadrado, aquele é redondo, mas eles estão todos longe da fachada. Estão vendo aqui? A janela está aqui, o pilar está bem longe, está solto da fachada. Deu para ver isso? Estão percebendo que ele não está grudado lá na parede? Ele está distante, pelo menos 1 metro da parede lá, os pilares. Aqui desse lado está distante 1 metro, meio metro, aqui também, aqui está distante meio metro da parede. Estão vendo? Sim, prof. A janela passa lá longe, separada do pilar, tá? Isso quer dizer o quê? Eu já vou explicar o que quer dizer. Planta livre. Então, usos de sistema viga-pilar em grelhas ortogonais, flexibilidade. Então, a fachada livre da estrutura, é isso que quer dizer. Os pilares projetados internamente, abolidas, não tem ornamentação nenhuma, e a fachada está totalmente solta da estrutura. Então, aqui, talvez não dê para perceber tanto. A imagem, posso achar a imagem melhor. Eu tenho a janela aqui, ó, a fachada toda, e os pilares eu enxergo eles lá atrás. Tá? Eu posso, se eu quisesse fazer uma janela completamente diferente, eu faria. Porque não tem nada a ver a minha fachada aqui com a minha estrutura. Isso é completamente novo. Tá? Eu podia pôr o meu pilar aqui, se eu precisasse, em qualquer outro lugar. Se eu precisasse, claro que tem um cálculo estrutural. Porque a fachada lá está totalmente. Se eu quisesse fazer essa fachada curva aqui, eu faria. Como vai ter, tem a planta aqui, vocês vão poder ver. Deixa eu ver se eu abro um arquivo da planta aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma planta aqui. Térreo. Aqui, ó. Estão vendo os pilares, esses redondinhos aqui? Sim, prof. Tá aqui o pilar, ó. Estão vendo?
Aqui no meu mouse. Aqui tem outro pilar, aqui tem outro pilar. Deixa eu abrir o segundo pavimento. Aqui, o segundo pavimento. Aqui o pilar. Tá vendo aqui meu mouse? Sim. Deixa eu pegar uma cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não tá deixando eu pintar aqui. Aqui, ó, os pilares aqui. E aqui tem outro. Esses dois são aqueles que eu mostrei lá na fotografia. Esse aqui está mais perto do vidro, esse aqui está mais longe do vidro. Completamente separado daquela fachada de vidro lá grande. Esse aqui também é outro, bem separado, tá? Então, isso que quer dizer fachada livre da estrutura. E planta livre também. As duas, o item 3 e o item 4 também, eles meio que se comunicam, as duas coisas, tá? Janela em fita. Janela em fita é isso aqui, ó. Já tô meio que tô fazendo análise para vocês. Isso aqui é a janela em fita. Tá? É uma janela só, é uma fita, ela não é divididinha em um monte de janelinha. Então, essa também é uma novidade na arquitetura, tá? Para vocês hoje não é novidade, tá, gente? Porque vocês estão cansados de ver isso nas fachadas. Mas essa casa é de 1929. Não tinha isso, tá? É completamente novidade. Então, pilares em pilotis. Construção sobre pilotis, tá aqui. Já estou meio que começando a análise para vocês, tá? Que é o que vocês vão ter que fazer. Planta livre, fachada livre da estrutura, daí vocês vão mostrar na fachada, isso depois, tá? Janela em fita tá lá. Então, esses são os 5 pontos. E o terraço, jardim, tá aqui. Que aí vocês vão demarcar isso aí. Então, é isso aí. Os 5 pontos de uma nova arquitetura, tá aqui os 5 itens, tá? E o que que vocês vão ter que fazer? Bom, vou pedir depois lá. Então, o trabalho é isso aqui. Vocês vão fazer, tá bem mais simples do que vocês fizeram lá no Frank Lloyd Wright, na Robbie House, tá? Vou falar breve histórico sobre o autor, breve histórico sobre o local da obra, que é a cidade de Poissy, o mapa, vista aérea do local, se possível, mapas melhores do que o do Google. Vamos procurar uma coisa mais bonita, tá? Aqui a nota vai ser sobre a beleza da apresentação também. Um organograma, um fluxograma, identificar todos os ambientes. Tem que ter nome nos ambientes. Separando as cores dos setores identificados. Setorização, todos os setores. Não esqueça a proporção, né? Áreas de cada setor. 5 pontos de uma nova arquitetura, que está no slide 11 lá, que eu acabei de mostrar, em esquemas à sua escolha. Seja plantas, pode mostrar os setores nas fachadas também, pode mostrar os setores em 3D, que fica mais legal, né? Ou esquemas tridimensionais, tá aqui as perspectivas. Você pode imprimir fotos, usar papel manteiga, colorir por cima, pode ser no PowerPoint, do jeito que vocês acharem mais legal mostrar esse trabalho. Quanto mais bonito, maior a nota. As notas são comparativas, tá, gente? Eu vou dar a maior nota para o meu trabalho mais bem apresentado, mais bem elaborado, tá? Então, é assim que a gente, né? Se eu fosse o cliente de vocês,
Eu quero fazer uma casa. Eu, 3, 4 arquitetos me apresentam proposta. Eu vou contratar o arquiteto com a melhor proposta. É assim que funciona na vida, tá? Então, o melhor trabalho vai ganhar a melhor nota. E é assim, sequencialmente. É assim que vai funcionar. Então, o mais caprichado, mais bem elaborado, vai ganhar a nota mais alta do peso, né? Então, vai ser lá dia 23. Peso 4, tá? Acho que eu vou diminuir o peso aqui. O peso 4 estava. Não é peso 4, tá, gente? Peso 3. E acho que eu errei a data aqui, acho que no arquivo de vocês é um dia depois. Eu não salvei. Abril, dia 21 é quarta, é quinta-feira, gente. É dia 22. O arquivo de vocês acho que está certo lá. 22 de abril do 3, tá? Então, checklist de avaliação. Na internet, então, tem várias análises disponíveis para você se inspirar. Existe muita informação na internet sobre a Ville Savoie. Não tenha preguiça, né, de pesquisar. A sua nota será dada com base na comparação, isso que eu acabei de falar. Portanto, não tenha preguiça de caprichar na execução do seu trabalho, tá? A beleza do resultado terá efeitos na sua nota final. Então, nós estamos num curso de arquitetura, a imagem do que se apresenta é essencial aos olhos do observador. Eu deixei aqui vários links do YouTube já com algumas sugestões para vocês procurarem, e outros links, não só do YouTube. É só dar uma olhada, mas vocês podem procurar outros, tem muitos outros. Inclusive tem a Fundação do Le Corbusier, lá tem, tá em francês, mas é só traduzir, né, no tradutor. Dá para vocês acharem bastante coisa lá, tá? Então, esse e-book aqui, esse é um dos links. Aqui fala dos 5 pontos da nova arquitetura, nesse vídeo. Está explicando tudo isso que eu falei aqui, ó, janela em fita. Tá tudo explicadinho, terraço, jardim, os pilotis, dá para pegar essas imagens e aí mostra nessas imagens as coisas. Aí tem outras coisas aqui deles. Esse aqui, prédio, por exemplo, é do Mies van der Rohe, tá? É maravilhoso esse prédio. Ah, inclusive, quem conhece o estádio do Atlético, aqui pessoalmente, já passou em frente, alguma coisa assim. Eu conheço. Então, o estádio do Atlético foi inspirado no prédio do Mies van der Rohe. A escadaria, tem um monte de coisa. É quase, assim, praticamente igual, assim, a parte da escadaria da frente, tudo. É totalmente inspirado no Mies van der Rohe. Um dos prédios lá. Não mudemos de assunto. Deixa eu pegar aqui de volta. Outro link. Esse é do Arquidele, tem um no YouTube aqui. Mas tem vários no YouTube. Da mesma forma que tinha Robbie House, tem, tem, tem da Ville Savoie.
E aí fica bem melhor de entender a casa com esse 3D. Esse 3D é muito bom. Muito bem, ó. Hall de entrada, tá em francês, mas é só traduzir, né? Garagem. Mas o francês é bem fácil de entender em português, quando a gente vê escrito, né? Olha que legal que é a garagem, ó. A porta da garagem. Muito bom, né? Muito, muito contemporâneo até, né? E já está setorizado, ó. A zona de serviço vermelha, rampa de acesso, escada, primeiro andar, já está setorizado, ó, em azul. É uma casa, uma planta muito sofisticada. A rampa, né? Essa parte branca e a rampa. Espaço público, ó, espaço privado. Olha que bacana, a setorização. A escada helicoidal lá. Fachada livre, ó. E a janela em bandô, quer dizer, a janela em fita. O teto, o terraço, né? Que é uma laje de concreto, que é a primeira vez que aparece, né? A primeira vez que se fala nisso. E o terraço jardim, né? Ali, com essa casca ali em cima. Aí não está aparecendo, eu mandei para vocês o arquivo do subsolo. Nesse vídeo não aparece o subsolo, mas eu mandei para vocês uma plantinha do subsolo que tem aí. E aqui não aparece nesse 3D. Maravilhoso, né? Aqui a parte da escada, que é uma área técnica da escada, né? Aquilo ali é um duto de luz, né? Que apareceu por último ali. E aí os ambientes todos, ó, dá para parar o vídeo e daí vocês podem copiar os nomes dos ambientes. Esse vídeo é o melhor de todos, já deixei para vocês o melhor de todos, os que eu achei, né? E vocês põem no tradutor e pegam os nomes dos ambientes. Banheiro, né? Sala de banho. Aquecedor, chofer ali é aquecimento. Vocês podem fazer um print da tela, né? Quando vocês pegam uma imagem legal. Para fazer, eu preferia que vocês não pegassem imagem do Google, ali onde eu pedi, né? Sobre Poissy. Eu acho que vocês conseguem imagens melhores naquela lista que eu pedi. Aqui, ó. Mapa de vista aérea, sobre Poissy, um breve histórico do lugar. É legal falar um pouquinho da cultura, né, da cidade da época, coisas desse tipo. Então, é capricho, né? Não, não pegar o Wikipédia, que daí sai o texto todo mundo igual, né? Vai procurar em outros lugares, né? Então, olha que bonitinho que é o lugar. Vou procurar. Ó, tem mapinhas mais bonitinhos, né? Aí tem antigamente, né? Você só botar, procurar imagens antigas, pedir. Ó, aqui, ó, fotos antigas.
Ó, 1900, 1960, ó. Já dá para saber como eram as coisas lá. As casas na região. Para saber o quanto a Ville Savoie é moderna para esse perfil, né? Dá para entrar no Google e com a pessoinha e dar uma olhada nos arredores. Aqui é hoje. Professora, você está compartilhando a tela? Não tô? Para mim não está aparecendo, pelo menos. Não Estou sei para os outros. compartilhando, sim. Estou compartilhando. Para quem que estava falando? Desculpe, não reconheci a voz. A Luana, Luana? para mim não tá. Não sei se é meu computador. O que é? Estou compartilhando, sim, mas vou voltar aqui. E agora? Agora sim. Tá aparecendo. É. Então aqui é Poissy Antiga, ó, a cidadezinha onde está a Ville Savoie. É arredores de Paris, tá? Então, capricho, tá? É bem mais simples de fazer essa do que a... Estou pedindo menos coisas, né? Então dá para caprichar mais. E tem bastante tempo. Então, dia 22 de abril, tem bastante tempo para fazer. Tá bom? Alguma dúvida? Então, não é peso 4, peso 3. 22 de abril. Tá? Se foi errado para vocês o arquivo aí, aí vocês corrigem, tá? O PDF que foi para vocês da aula aqui. Então, eu já vou montar lá no Classroom com a data certa e o peso certo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Senão já paramos por aqui. Por hoje, para vocês irem para casa mais cedo. Tranquilo, prof. Então, tá bom. Segunda-feira a gente começa outro assunto e daí vocês podem ir fazendo trabalho só em casa. Tá bom? Combinado? Combinando. Podemos ir fazendo em aula daí também, se quiserem. Se der tempo, a gente entrega antes, se for o caso. Pode ir mandando durante o processo para você ir Pode, dando olhada? claro, pode sim, sim, sim. Tá bom, como sempre. Tá bom? Bom final de semana para vocês, então. Para você também. Até mais. Amanhã já posto a aula, a gravação da aula. Até mais. Boa noite para vocês.
Aproveitem o fim de semana. Boa noite.